A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Isabel Lessa, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite a todos. Mais uma vez, nós vamos dar início ao estudo do nosso Evangelho e estamos envolvendo a todos que estão nos ouvindo neste momento, que possamos aproveitar o máximo do estudo de hoje. E hoje nós vamos ver o tema Pedi e Obtereis. Esse tema se encontra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para realizarmos esse estudo, nos baseamos na seguinte fonte bibliográfica: no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e no livro Palavras de Vida Eterna, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos iniciar vendo então o conceito de prece, que é o que nos sugere o título quando nos diz Pedi e Obtereis. O que vem a ser prece? A prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então, quando nós fazemos uma prece, nós estamos entrando em contato, seja com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda. E essa prece tem como objetivo nós recebermos a proteção e auxílio. Mas a sua ação vai depender do como nós estamos fazendo essa prece. Porque se for somente um ato maquinal, ela não trará grande resultado. O que importa é se a prece for sincera, se ela vier do coração. Porque o momento da prece é o momento que nós temos intimidade com Deus. É aquele momento único que nós realmente conversamos com Deus. E esse hábito de orar, ele é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois ele tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Então, é como se nós criássemos em torno de nós um escudo que nos protege, que nos auxilia para as adversidades do dia a dia. E outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores que, pelos canais da intuição ou da inspiração, vêm sustentar o indivíduo. Então, nesse momento que nós entramos em contato com o plano espiritual, a ajuda vem através dos nossos canais da intuição ou da inspiração, e é neste momento que esse recurso nos é proporcionado. E passamos então a ter um alívio para as nossas dores, ou então temos a intuição para agirmos com sabedoria, para resolver esse ou aquele desafio que por acaso surgiu na nossa vida. E a pessoa que ora, ela transforma-se em um foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Ou seja, quando nós fazemos, por exemplo, culto no lar, esse culto no lar vai fazer com que irradie-se energias positivas, que vai dar uma proteção ao nosso lar, fazendo com que nós tenhamos amparo contra as energias que, por acaso, poderiam vir a nos prejudicar. E é nesse momento que a gente pensa, então, como que a prece faz diferença nas nossas vidas, porque nesse momento nós conseguimos irradiar não somente uma proteção para a nossa casa, mas conseguimos irradiar uma proteção para a nossa rua, para os nossos vizinhos. Por isso mesmo, a gente sempre ouve falar nas palestras do quanto que é importante várias pessoas orarem, pedindo amparo, proteção para o nosso país, para os nossos governantes, porque se uma simples prece que fazemos tem esse alcance, imagine várias pessoas fazendo prece no mesmo horário
ou mesmo que não seja no mesmo horário, mas envolvendo os nossos governantes, principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, é de salutar importância para todos nós. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, forei lógico nós deduzirmos que basta pedirmos para obter. E for injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que Deus sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Porque, em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará passar por aquela provação, como no caso de um cirurgião que deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Quando nós fazemos um pedido, nós queremos que ele seja atendido do modo que nós estamos aguardando. E quando a resposta não vem dessa maneira, nós imaginamos então que não fomos atendidos na nossa prece, na nossa oração. Mas como acabamos de falar, Deus nos concede o que for melhor para nós, porque nós mesmos, antes de reencarnarmos, pedimos para passar por certas provas, por certas situações, com o intuito de nos libertarmos para um futuro mais leve, para um futuro diferente. Então, quando pedirmos alguma coisa através da prece, vamos prestar atenção na resposta que nos chega, porque nós nunca ficamos sem resposta. O que nós devemos observar é que aquela resposta seja de acordo para o nosso crescimento, mas nunca que uma prece nossa fica sem ser atendida ou fica sem resposta. O que Deus sempre está nos concedendo, se nós pedirmos com confiança, primeiro é a coragem para poder suportar as situações que são repentinas em nossas vidas, situações que nós não imaginávamos que passaríamos por ela. Então, Deus vai nos conceder a coragem para passar por essa situação. Deus nos concederá também a paciência, porque tem situações nas nossas vidas que demandam tempo para serem resolvidas. Por isso mesmo, nós precisamos viver um dia de cada vez. Deus, então, vai nos conceder essa paciência para que nós possamos não viver com ansiedade, para que nós possamos realmente trabalhar aquela situação dentro de nós. Nos concederá também a resignação, para nós entendermos que não somos vítimas, que aquela provação tem um sentido de ser, em primeiro de nos libertar e outra de servir como aprendizado para o nosso crescimento, que é o nosso principal objetivo aqui na Terra enquanto reencarnados. É o nosso crescimento. E também nos concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que nos fará que surgiram os bons espíritos. Nós já passamos, já vivenciamos muitas situações, e quando nós paramos para analisar e olhamos para o nosso passado, é que nós vamos ver que saímos mais fortalecidos. Então, quando a gente vive um momento, uma situação de perda, seja ela qual for, então nós precisamos viver aquele momento e entender que ele também passa, porque tudo na nossa vida é transitório. Só que no momento que a gente passa o sofrimento, nós temos a impressão de que ele não vai acabar nunca, que nós não vamos ter força para conseguir vencer aquela situação. E como eu acabei de dizer, basta a gente parar e pensar no nosso passado. Todos nós já tivemos alguma situação de sofrimento, alguma situação de perda, que nós achávamos que não íamos suportar. E a gente passou e nós conseguimos vencer. Então, assim sucessivamente. A cada situação que nós conseguimos vencer, nós saímos mais fortalecidos. E esse é o objetivo.
quando a gente passa por uma situação, nós ficamos fortes. Quanto mais fortes ficarmos, toda vez que aparecer uma situação nova, um desafio novo, aquela situação se tornará menor, justamente por causa do fortalecimento e da experiência que nós vamos adquirindo através das situações. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Tomemos um exemplo que nos traz o Evangelho no item 8 do capítulo 27. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se esse homem tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, no entanto, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito por minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o de que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência divina. Então vamos entender por que não aconteceu dessa maneira, que esse espírito não lhe apareceu e lhe indicou o caminho que ele deveria seguir. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão deste à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Então, nós precisamos de fazer a nossa parte. Como diz, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós devemos pedir que com certeza o amparo virá para todos nós, mas nós também precisamos nos movimentar. Porque então qual seria o nosso mérito se assim não fosse? Porque Deus quer que nós possamos crescer com essas experiências. Se ao passarmos pela experiência, tudo vier para as nossas mãos de uma forma que não exija nenhum esforço pessoal, qual a nossa parte? Qual a nossa participação? Qual o nosso crescimento? É como se fôssemos robôs que estamos agindo maquinalmente. Então, todas as vezes que quisermos algo para as nossas vidas, é necessário nós também merecermos, é necessário nós movimentarmos, que é o nosso principal objetivo. Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que a oração mais eficiente é a que se faz através da ação do bem ao próximo
sob a inspiração do amor. Madre Teresa de Calcutá nos diz: lembre-se, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Ou seja, o que Madre Teresa quer nos dizer? Que a prece é importante, sim, mas que as nossas atitudes são ainda mais importantes, porque as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Nós precisamos deixar expandir o amor em nós, que é a mensagem que Jesus nos traz, a mensagem do amor. Começando esse amor, trabalhando em nós mesmos, procurando fazer a nossa reforma íntima, respeitando os nossos limites, sempre procurando crescer, efetuando o auto-perdão quando nós errarmos, mas sempre com o propósito de fazermos melhor das próximas vezes. Dessa maneira, nós conseguiremos fazer nascer dentro de nós o verdadeiro sentido do amor, a generosidade, porque esse amor, essa generosidade, esse sentir, ele acontece de dentro para fora. Nós só vamos conseguir estender esse amor ao próximo a partir do momento que ele existir dentro de nós, porque nós só doamos aquilo que nós temos. Então, quem ama muito, muito recebe. Essa sintonia que nós temos com Deus é que faz com que nós possamos ter força a cada dia. Então, toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós perdemos essa sintonia com a nossa essência divina, essa perda nos gera tristeza, nos gera vazio, ela nos deprime. E em muitas situações, quando paramos para analisar e pensar, não há como o nosso anjo guardião, a espiritualidade, nos defender de nós mesmos, do nosso íntimo, do que está no fundo da nossa alma. Porque o nosso querer é que move, é que movimenta tudo. Então é necessário nós procurarmos um equilíbrio entre o nosso interior e o nosso exterior. Santo Agostinho nos diz que a consolação para os males da nossa vida atual, da nossa vida terrena, está na vida futura que Deus preparou para a nossa alma. Conforme a vida que nós vamos levando, o crescimento que nós vamos tendo, nós teremos um amanhã diferente. Porque todos queremos a felicidade. Todos nós oramos pedindo para que tenhamos essa felicidade. Porém, a felicidade, ela é uma conquista. Ela precisa ser planejada, organizada, desejada, como qualquer coisa em nossas vidas. Quando nós queremos adquirir um bem material, nós fazemos um planejamento, fazemos uma poupança, guardamos um recurso para que possamos adquirir esse bem. Então, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, para a nossa realização íntima é a mesma coisa. E é através desse nosso caminhar que nós vamos angariando esses recursos. Nós temos dificuldades em sermos felizes porque nós não preocupamos com nossas atitudes durante a vida terrena. Nós não paramos para analisar o quanto que nós precisamos ainda de crescer e, ao mesmo tempo, de nos dar o valor por tudo aquilo que nós já conseguimos. Nós temos dificuldades em encarar nossos defeitos morais, de trabalhar nossas emoções, de limpar e transformar as negatividades. Ou seja, de dispor algum tempo para pensar realmente na felicidade. Então, se eu quero uma manhã diferente para a minha vida, eu tenho que planejá-lo e começar a agir no dia de hoje. Na Bíblia nos diz que há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Então, que nós possamos nos esforçar no nosso plantio, porque com certeza o nosso amanhã será diferente.
O nosso muito obrigado a todos, que Deus nos ampare e nos proteja. Que assim seja. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.